seja bem-vindo ao canal Bem Seguro. Eu sou Ana Paula Oliveira, especialista em seguros da Apple Corretora. Hoje continuaremos a falar sobre planejamento financeiro. Será que eu preciso mesmo de um planejamento financeiro? Você ainda não está inscrito no nosso canal? Vai lá, se inscreve, ative o sininho, não perca as informações. Vamos lá. Será que eu preciso mesmo de um planejamento financeiro? Será que eu preciso fazer esse planejamento financeiro familiar agora, neste momento? Vamos falar aqui sobre 3 cenários, tá? Vamos colocar aqui 3 cenários. Primeiro cenário, eu tenho o cônjuge, um casal, né? O esposo e a esposa e os filhos. No segundo cenário, eu tenho uma pessoa, não é casada, com filhos. E no terceiro cenário, eu tenho uma pessoa que não é casada e não tem filhos. O que mais que a gente pode colocar nesse cenário? Pensando num cenário familiar, num grupo familiar. Provedor. Todo cenário, ele vai ter lá uma barra, a barra de despesas. E o provedor é quem sustenta esta barra. Então, eu posso ter um cenário, um provedor, que é um provedor único, que sustenta 100% dessas despesas. Ou eu posso ter um provedor que de repente pode ser um casal e aí essa é uma despesa compartilhada, 50% para cada um. Ou ainda eu posso ter as despesas compartilhadas, mais um exemplo, você é 80% ou ainda você é responsável por 20% dessas despesas e o restante por uma outra pessoa. Então a gente falou do cenário da composição, né? Esposa, esposo e filhos, ou então só uma pessoa com filhos, ou uma pessoa que não tenha filhos e não seja casada. Falamos sobre o provedor e o que mais que eu posso ter nesse cenário? Posso ter dependentes financeiros. Então eu tenho lá a barra de despesas e posso ter nesta barra dependentes financeiros que dependem financeiramente do provedor. Então, de repente, eu tenho filhos, primeiro cenário, que dependem financeiramente de mim. Ou então, não tenho filhos, mas eu posso ter pais, avós, um sobrinho, um afilhado ou uma outra pessoa que seja um dependente financeiro, que dependa de mim. Ou ainda, não tenho dependentes financeiros, tá? Qualquer um destes cenários, você sempre terá a barra de despesas. E aí, a pergunta é, se vier a acontecer algum imprevisto em um desses cenários, é possível manter em equilíbrio essa barra de despesas? Eu consigo manter o mesmo padrão? Consigo manter as despesas fixas diante de um imprevisto com este provedor? Esta é a ideia central. Então vamos aqui para uma situação hipotética. Eu tenho um provedor, né? E aí, lá dentro de um cenário familiar, e nesse cenário eu tenho lá a barra de despesas e as despesas fixas giram em torno de R$5.000 por mês. E este provedor, ele é o principal e a renda de entrada dele, né, é de R$7.000. Aconteceu um imprevisto, esse provedor, ele tem aí a sua renda comprometida, parcialmente ou no total. E será que com esta renda comprometida é possível manter aquelas despesas fixas de R$5.000? Este é o questionamento quando a gente fala de planejamento financeiro relacionado a fatores de riscos da vida. É este o questionamento e o raciocínio que você deve seguir. E se você tiver dependentes, esses dependentes, eles conseguem se manter equilibrados nessa barra de despesa. É possível manter esses dependentes a partir do momento que eu tenho um imprevisto que eu não tenho a entrada dessa renda, seja parcial ou seja total. Ah, Ana Paula, mas eu não tenho dependentes, eu não tenho cônjuge. Ah, então eu não preciso de planejamento familiar? Você precisa. O planejamento familiar, o planejamento financeiro é para todos. Porque você
pode ser acometido com um fator de risco. Qual é esse fator de risco? Uma invalidez, por exemplo, ou uma doença grave. E aí a sua entrada de renda pode ser acometida, total ou parcialmente, conforme eu disse. E qualquer cenário tem lá a barra de despesa. Se essa entrada de renda ela for comprometida, é possível manter essas despesas que você tinha lá atrás? Existe um planejamento que supra esta nova realidade? Então, você começa a perceber que, independente do cenário, o planejamento financeiro é uma forma de se organizar diante daquilo que você não pode fugir. Os imprevistos e fatores de risco da vida, você não pode, de uma forma direta, intervir, porque independe da sua vontade. Mas o planejamento, ele depende da sua vontade, depende da sua organização em fazer este planejamento. Ah, tá. Tô começando a entender. Então, se eu opto pelo planejamento, eu vou ter mais uma despesa no meu orçamento. É isso? Um planejamento bem elaborado e personalizado, ele representa, em média, de 3 a 5% da renda do cliente. Então, vamos exemplificar. Se eu tenho uma renda de entrada de R$1.000, é possível fazermos um planejamento com uma mensalidade em torno de R$30. Conheça, esboce. Se o que a gente falou faz sentido para você, não perca a oportunidade. Vai lá, gostou do vídeo? Deixe seu like, deixe seus comentários, vamos interagir. Até a próxima!